Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de História Normal. Hoje vamos falar sobre a sociedade europeia nos séculos 9 a 13. Nomeadamente, vamos falar de uma camada social daquela época, o clero. O objetivo da nossa aula: compreender a organização da Europa depois das invasões, conhecer o clero na Idade Média, referir as funções do clero, conhecer as ordens Cister e Cluny. No final do segundo trimestre, vimos que a Europa Ocidental foi invadida pelos germanos, a quem os romanos chamavam de povos bárbaros. Isso aconteceu durante os séculos 5 e 6. Também durante os séculos 8 e 10, a Europa também sofreu uma nova invasão pelos vikings e os húngaros. Após as invasões, a Igreja passou a ser a única força bem estruturada na Europa Ocidental, por causa da incapacidade dos reis para organizarem a defesa eficaz das suas populações. Reforçou o poder dos nobres, grandes proprietários que tinham lugares fortificados e guerreiros ao seu serviço. A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos 5 a século XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. A sociedade medieval. A sociedade medieval era formada por três grupos distintos. Temos o clero, a nobreza e o povo. Vamos ver dessas camadas sociais, vamos ver o clero. A Igreja da Roma passou a constituir a única força bem organizada da Europa Ocidental, através do clero, em que nós temos, dentro da conjuntura do clero, nós temos o Papa, depois nós temos os cardeais, depois nós temos dois tipos de clero: o clero secular e o clero regular. O clero secular é constituído pelos bispos e pelos párocos. Eles viviam com a população e tinham as dioceses e as paróquias. Também no clero regular nós temos os ábadas e os monges. Eles viviam nos conventos e nos mosteiros. Com as invasões, aumentou o prestígio da Igreja, junto da qual as populações encontravam apoio. O prestígio reforçou-se à medida que os povos germanos se convertiam ao cristianismo. Os membros do clero eram os únicos que sabiam ler e escrever. As escolas existentes estavam localizadas nos mosteiros e nas igrejas. As bibliotecas localizavam-se também nos mosteiros. Qual era o papel do clero nessa época? Eles possuíam muitas terras, gozavam de muitos privilégios e isenções de impostos, exercia importantes cargos na administração, constituía o grupo social mais culto na sociedade naquela época. Depois, o que veio suceder? Veio aparecer na Europa duas ordens: a ordem de Cluny e a ordem de Cister. Nos séculos 10 e 11, a Igreja viveu um período de dificuldades, em que muitos membros do clero levavam uma vida de ostentação e de imoralidade. Os altos cargos eram comprados pelos nobres. A vida dos monges afastava-se dos ideais da pobreza e da austeridade. Por isso, em 910, reagindo contra esta situação, vai aparecer o Duque de Aquitânia, França, vai fundar a Ordem Cluny, ou seja, conhecido como Guilherme o Piedoso. Quais eram as características da Ordem de Cluny? Os monges dessa ordem ocupavam com as orações e ao culto. Eles prestavam menos atenção aos trabalhos agrícolas. Com o decorrer dos tempos, os monges a Ordem de Cluny, também passaram a viver de uma forma opulenta,
davam mais interesse ao enriquecimento pessoal do que o culto ou as orações. É por isso que em 1098 o São Bernardo, monge francês, fundou a Ordem de Císter, fixando regras de vida para os monges. Ou seja, eles deveriam dedicar aos trabalhos agrícolas, deveriam dedicar à oração e ainda trabalhavam com a cópia dos manuscritos. A Ordem de Císter fundou na Europa numerosos mosteiros. Bom, por hoje era tudo. Fiquem bem, estudem e façam os exercícios da ficha da nossa plataforma. Até o próximo vídeo.